louvando um hino que o Senhor colocou em meu coração. Mas eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus. O capítulo é o 14, o versículo é o 22. Os irmãos que foram encontrando, por reverência à palavra do Senhor, se coloquem sobre os pés, por favor. Mateus, capítulo 14, a partir do 22, que tem por título Jesus anda sobre as águas. Glória a Jesus. Antes disso, eu quero estar louvando o hino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, porque Deus é o teu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos passos de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos passos de Jesus. Crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir
descansarei em Ti, ó Pai, porque em Teus braços é o meu descanso. Por mais que a tempestade se levanta, por mais que as coisas fiquem difíceis, eu continuarei levando a minha cruz, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Mateus capítulo 14, versículo 22. Todos se encontraram, irmãos? Glória a Deus. Todas as vezes que o Senhor Ele coloca uma palavra em meu coração, sempre eu peço um título ao Senhor, sempre eu peço uma direção a Ele. Eu oro a Deus, eu medito naquela palavra que Ele me deu, e com toda certeza, não só em minha vida, mas sempre a palavra do Senhor vai falar conosco de alguma maneira. E o Senhor, quando eu pedi um título a Ele dessa palavra, que se encontra em Mateus 14, 22, o título está: Jesus anda sobre as águas. E eu pedi um título ao Senhor para o esboço, algo que Ele pudesse nos ensinar com mais clareza. E quando eu orei ao Senhor, que eu pedi a direção a Ele, Ele me deu um título. E o título dessa mensagem será Aula em Alto Mar. Aleluia. Que os irmãos venham gravar isso. Aula em alto mar. É forte. Todos nós sabemos o que fazemos em uma sala de aula. A gente senta, a gente aprende aquilo que os professores têm para nos ensinar. E dessa vez, a nossa escola será no mar. E todos nós que estamos aqui seremos os alunos. E quem vai estar nos ensinando a lição no mar será o Espírito Santo. Amém? Vamos fazer leitura da palavra. Mateus 14, 22 até o 33. E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu a um monte para orar. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado, empurrado pelas ondas. Porque o vento naquela noite, o vento era contrário à direção que os discípulos queriam seguir. Eu estou lendo dessa maneira para ficar com mais clareza para os irmãos. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Jesus falou o quê? Tende bom ânimo. Mais uma vez. Tende bom ânimo. Não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? Vai guardando aí. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho
de Deus. Amém, irmãos? Poder se assentar glorificando o nome do Senhor. Como eu falei para os irmãos, o título dessa mensagem é Aula em Alto Mar. Algumas vezes Jesus, ele cria situações em nossas vidas, só que nem sempre é para depois da situação ele dar uma vitória. Porque todos nós, não é que é errado, acontece, mas nem sempre a gente passa por uma situação para depois da situação ter uma vitória. Tá difícil, né, irmão? Mas vai ter uma vitória. Você vai entender que nem sempre a situação que Deus cria em nossas vidas é para logo após essa situação ele dar uma vitória. Porque às vezes o nosso Deus, ele cria situações em nossas vidas para nos ensinar algo. Ele cria situações em nossa vida para nos ensinar a depender dele, para nos ensinar a confiar nele, e para que nossa fé venha aumentar, e para que nós venhamos acreditar que o nosso Deus, ele é o Criador de tudo e todas as coisas, e ele nunca perde o controle de nada em nossa vida. Às vezes o cenário que o Senhor cria é um cenário que não é sólido, que a gente pisa. Às vezes o cenário que o Senhor cria é um cenário líquido, que a gente pode afundar. Às vezes o cenário que o Senhor cria é um cenário que dá medo, que parece que a gente vai morrer nessa situação. Às vezes o cenário que o Senhor cria, a gente olha para um lado, o vento assopra, a gente olha para o outro, o mar se levanta e parece que vai nos matar. Essa é uma situação que Deus cria. Nem sempre é uma situação bonitinha para se ver. Às vezes a situação que o Senhor cria é que quando Ele está vindo na nossa direção, a gente nem conhece que é Ele, a gente pensa que é um fantasma. Meu Deus. Mas essa é uma situação que o Senhor cria para nos ensinar a depender, a confiar, para que nossa fé venha aumentar e para que a gente venha saber que qualquer situação Ele está no controle das nossas vidas. Para que a gente venha entender essa palavra que está em Mateus capítulo 14, a partir do 22, eu quero voltar um pouco para o mesmo livro, em Mateus, porém, o capítulo 8, versículo 23. Que nesse texto tem por título Jesus acalma a tempestade. Vocês vão entender porque eu estou voltando. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 8, a partir do 23, que estavam os discípulos juntamente com Jesus no meio do mar. Só que chegou um determinado momento naquela situação que o vento soprava, as águas entravam no barco e parecia que aquele barco ia a pique, porém Jesus, ele continuava dormindo na polpa daquele barco. A palavra do Senhor vai dizer que os discípulos estavam totalmente desesperados. A água batia até mesmo no rosto de Jesus, porque as ondas eram altas, e Jesus, ele continuava dormindo. A situação chacoalhava para um lado, chacoalhava para o outro, e Jesus dormindo. E a palavra vai dizer que os discípulos se desesperam ao ponto de acordar: Senhor, não te importa que perecemos? Ou seja, a situação daquele discípulo é que a situação está tão difícil que eles nem morreram ainda, mas eles olham para a situação já acreditando na morte, mas não acreditam que vai passar. E dessa maneira é nas nossas vidas. Muitas vezes a gente se encontra numa situação tão difícil que a gente ainda está vivo, mas a gente fala, já morri. E a gente nem acredita que Jesus, ele pode mudar a situação, mas a gente acredita que vai morrer. Então aqueles discípulos, ele acorda Jesus e fala: Senhor, não te importa que perecemos? E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele se levanta e ele fala: por que tem mais homens de pequena fé? E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele levanta e ele repreende o mar e ele acalma aquela tempestade. Então logo após que Jesus, ele cessa aquela tempestade na vida daqueles discípulos, que a palavra diz que segue uma grande bonança, a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos olham um para o outro e falam: quem é esse? Os discípulos olham e falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é esse, irmãos? Eu vou te dizer quem é esse aqui nessa noite. João capítulo 1 vai nos dizer: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em Gênesis capítulo 1, que no princípio o verbo, Deus, ele criou
criou os céus e a terra, Ele criou o mar, Ele criou a floresta, Ele criou os animais. Então tudo está no controle dele. Então esse é o Deus que é capaz de acalmar a tempestade e o mar, que foi Ele mesmo quem criou. E nessa passagem aqui, a qual acabamos de fazer a leitura, ela nos ensina, como todos nós aqui já ouviu, tenho certeza que todo mundo aqui que está aqui já ouviu, que Jesus nem sempre lhe responde, e muitas das vezes ele fica no silêncio, mas ele está presente. Ah, mas essa passagem é tão conhecida, todo mundo fala. E por que tu não aprendeu ainda que Jesus ele está em silêncio, ele está contigo? Todo mundo aqui já ouviu que Jesus ele está em silêncio, mas ele está contigo. Mas na hora que a situação fica difícil, todo mundo se desespera e começa a perguntar: cadê Deus? Então Jesus, quantas vezes for necessária, ele vai usar pessoas para dizer que ele está no silêncio, que ele não perde o controle de nenhuma situação. E nessa passagem a qual acabamos de fazer a leitura, em Mateus capítulo 14, a partir do 22, vai nos dizer, um pouco antes, que Jesus, depois dele ter multiplicado aqueles pães para aquela multidão, a passagem vai dizer que Jesus ele tinha realizado muitas maravilhas, muitos milagres naquele lugar. Só que quando ele vai despedir a multidão, o discípulo chega para ele e fala: Senhor, a hora já está passando, já não tem como despedir esse povo sem se alimentar, porque já está à noite. Como é que esse povo vai se alimentar? Eu quero que você grave esse horário. Jesus, ele não tem como liberar essa multidão mais por causa do horário. Então Jesus ele pega, multiplica aqueles pães, alimenta aquele povo, e eu não vou focar nisso. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele se retira para o monte e vai orar. E o horário já é mais ou menos à noite. Então ele pega, ele dá uma ordem para aqueles discípulos para entrar no barco e atravessar por outro lado. E aqueles discípulos ele entra naquele barco e segue em direção à ordem que Jesus falou. Jesus fala: entra no barco e vai por outro lado. Só que Jesus nesse momento, eu quero que você grave isso, por isso que eu voltei na passagem anterior. Porque na passagem anterior, Jesus ele estava dormindo, mas ele estava com o discípulo naquele barco. E a palavra vai dizer que Jesus ele manda os discípulos entrar no barco, seguir a ordem que ele ordenou, e ele sobe o monte para orar. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Jesus ele estava no monte orando, a hora passa. A hora passa. Enquanto Jesus ele está no monte orando, aqueles discípulos ele está no barco, e Jesus mandou ele ir para um lado e o vento está soprando para o outro. Jesus ele fala: segue para o outro lado, e o vento que está contrário está soprando para o outro. E muitas vezes, sabe o que acontece em nossas vidas? A gente começa a murmurar. Porque Jesus ele fala: faz isso, e quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, algumas coisas começam a dar errado na nossa vida, a gente começa a indagar, começa a questionar. O Senhor mandou eu fazer isso, eu estou fazendo a tua vontade e eu não consigo chegar a lugar nenhum. As coisas só começam a piorar em nossa vida. E a gente nem esperou ainda o que Deus ele tem para nos ensinar nessa aula em alto mar. A gente só lembra: Jesus manda a gente ir para um lado, a gente está fazendo a vontade de Deus e as coisas só estão dando errado em nossa vida. Só que Jesus ele está no monte orando e ele vai em direção aos discípulos. Eu fui dar uma meditada, porque a palavra do Senhor vai dizer que a quarta vigília da noite, Jesus ele encontra os discípulos. Porque eu tive que voltar na passagem que Jesus ele não teve como despedir a multidão por causa do horário.
porque eu fui dar uma estudada acerca das vigílias, como o pastor aqui já tem ensinado também. Eu fui aprender sobre as vigílias da noite naquele tempo. E a primeira vigília era de aproximadamente das 6 às 21 horas da noite. E mais ou menos no começo da noite foi o horário que Jesus ele despede a multidão e ele manda os discípulos entrar no barco. Só que a segunda vigília da noite é das 21 horas até as meia-noite, até as 24 horas da noite. E de 6 horas até as meia-noite, Jesus ele não tinha chegado e os discípulos estavam no meio do mar, remando contra aquela dificuldade e não conseguia chegar. E a terceira vigília da noite é das meia-noite até as 3 da manhã, e Jesus ele não tinha chegado e os discípulos estavam em uma luta, tentando contra aquela dificuldade, aquela tempestade. Deu a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e Jesus não tinha chegado. A luta do discípulo começou aproximadamente depois das 6 horas e foi terminar a quarta vigília, que foi mais ou menos das 3 às 6 da manhã. Então esse horário os discípulos estavam no mar, já estava tudo escuro, a dificuldade assoprava, o vento assoprava contra e eles remando com seus braços e não conseguia chegar até onde Jesus tinha mandado. E os discípulos estavam naquele mar, remando a noite toda. E o cenário já era de medo, porque o vento soprava, as ondas se levantavam, e parecia que aquele barco ia a pique mais uma vez. Só que dessa vez Jesus não estava no barco nem dormindo. E a palavra vai dizer que se refere ao mar da Galileia. Porém todos nós já sabemos, como a gente tem aprendido algumas vezes alguns pregadores e também na escola bíblica, que aquele mar da Galileia ele era um lago muito grande. E eu fui estudar também acerca daquele lago. Aquele lago era mais ou menos uma extensão de 21 quilômetros de extensão. E aquele lago também era aproximadamente de 14 quilômetros de largura. Aquele lago era 21 quilômetros de extensão e 14 quilômetros de largura. E já era noite. E aquele lago ficava mais ou menos localizado em um lugar que era rodeado de montanhas e de montes. Ou seja, a temperatura daquele lago se difundia com o vento frio que vinha das montanhas e acabava fazendo tempestade naquele lago. E a tempestade se levantava e as ondas eram aproximadamente de 3 metros de altura que batia naquele barco. E Pedro e aqueles discípulos, que todo mundo sabe que eles eram pescadores, eles ficam com medo naquele lugar. Mas a quarta vigília da noite, a palavra do Senhor vai dizer que eles veem alguém se aproximando do barco. Só que quando aqueles discípulos já estão apavorados, tentando remar e não conseguem chegar a lugar nenhum, e parece que vai morrer, e já está tudo escuro, tudo em trevas, e eles conseguem ver alguma coisa e eles se desesperam mais ainda. Quando eles começam a se desesperar, eles gritam: é um fantasma. E o que eu quero te dizer, uma coisa da parte de Deus para a tua vida: não deixa que o medo na tua vida, não deixa que a treva da noite acabe ofuscando Jesus que está na tua frente. Porque você às vezes fica tão desesperado com as ondas que está se levantando, com a treva que está tampando a tua visão, que até Jesus que está na tua frente a alguns quilômetros você acha que é um fantasma. Então não deixa que as trevas consigam tampar e que não faça você enxergar que quem está na tua frente é Jesus. E a palavra vai dizer que Jesus, ele grita, ele fala logo: tem de bom ânimo, sou eu.
Quando aqueles discípulos estão desesperados naquela situação, que eles parecem que vai morrer, sem reconhecer Jesus, Jesus apenas com sua voz ele fala: tem de bom ânimo, sou eu. Jesus ele fala: tem de bom ânimo, sou eu. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés ele se depara com aquela sarça ardente, que ele tem um encontro com Deus, que ele começa a conversar com Deus, que Deus ele dá a ordenança a Moisés, que Moisés fala: sim, Senhor, mas eu vou chegar até os israelitas e vou apresentar quem para eles? Aí Deus ele chega para Moisés e fala: diga para aquele povo que eu sou te enviou. Deus ele chega para Moisés e fala: diga para os israelitas que eu sou te enviou. Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana, e quando ela está conversando com Jesus, ela começa a dizer que estava à espera de um Messias. E Jesus ele chega para aquela mulher e fala: eu sou o que fala contigo. Você perdeu de dar glória, eu não estou nem aí, eu dou glória aqui dentro. Jesus ele chega para aquela mulher chega e fala: a gente está esperando o Messias. Ele fala: sou eu que falo contigo. Jesus ele chega para aquele povo em João capítulo 6, versículo 33, e ele fala: eu sou o pão da vida. Jesus ele chega em João capítulo 8, versículo 58, e fala para aquele povo: antes de Abraão eu sou. João capítulo 11, versículo 25 vai dizer, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus ele está dizendo para aquele discípulo: não temas, porque eu sou o que vou acalmar em cima na tua vida. Jesus ele chega nessa noite e fala: eu sou o que vou acalmar esses pensamentos na tua mente. Jesus ele chega na tua vida aqui hoje e fala: eu sou o que vou acalmar a tempestade lá dentro do teu lar hoje. Jesus ele chega aqui para ti nessa noite e fala: sou eu que vou converter o teu marido. Jesus ele chega aqui para ti nessa noite e fala: sou eu que vou converter o teu filho. Jesus ele chega para ti e fala: sou eu que vou abrir uma porta de emprego que tu tão pede. Então quando você perguntar o que vai acontecer e não tiver resposta, fala: eu sou, vai resolver. Quando você se deparar com a situação que parece que não tem situação que resolva, você só fala: o eu sou vai resolver na minha vida. Porque quando Jesus chegou para aquele discípulo que parecia que era o fim, ele chega: não temas, sou eu que estou com vós. Então a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, com toda a ousadia, ele fala: se és tu, mestre, manda ir ter contigo por cima das águas. E Jesus fala: pois vem, Pedro. E Pedro, ele começa a caminhar por cima das águas. E como eu falei sobre o título dessa mensagem que Deus colocou em meu coração, ele nos ensina que ele, estando ou não no barco, ele está no controle de toda a situação, irmão. Jesus ele nos ensina que a tempestade pode até ser grande, mas que ele é maior que a tempestade. Jesus ele está ensinando para mim e para ti nessa noite aqui, que mesmo ele em silêncio, ele está do monte Sião, do monte lá de cima olhando o barco, mas ele está indo ao teu encontro. Jesus ele está dizendo que se ele estiver no barco dormindo, que nada vai te matar não, porque ele está contigo mesmo em silêncio. E ele está dizendo também para você aqui nessa noite, que se ele não estiver no barco, mas ele está te olhando a situação que está te afligindo. Ele está te dizendo que tu não é qualquer um aqui nessa noite não. Que maior o amor que ele tem pelo mar, ele tem por você que está aqui nessa noite.
Então Pedro, ele desce do barco e começa a ir até Jesus. Mas tem ousadia de Pedro, sendo que Jesus ele já estava indo de encontro. Mas Pedro, ele fala: Senhor, eu quero andar também. Os discípulos estão tudo dentro do barco. Jesus ele está indo ao encontro. Pedro fala: ó Senhor, eu quero andar também aí. Deixa eu ir contigo aí. Eu sei que tu está vindo, que tu vai entrar no barco, mas deixa eu dar uma caminhada aí, Senhor. O discípulo está tudo quieto, esperando Jesus chegar. Mas Pedro, todo ousado, ele fala: deixa eu ir também. Deixa eu sentir aí. Eu sei que aí afunda. Eu sou pescador. Eu sei que se eu entrar na água eu desço. Mas deixa eu ir contigo por cima das águas aí. Eita, glória a Deus. Jesus fala: pois vem, Pedro. Quer vir? Vem. Aí Pedro ele desce e ele afirma seus pés nas águas. E a palavra do Senhor vai dizer que o único que anda por cima das águas além de Jesus é Pedro. Meu Deus. E Pedro que todos nós temos o costume de dizer que ele tem a pouca fé. Pelo menos ele foi ousado de querer andar por cima das águas. Pelo menos Pedro marcou a história que foi que pisou por cima das águas com Jesus. Meu Deus. Por mais que ele teve pouca fé. E nós, naquele barco, o que ia acontecer? Nós ia descer, eu ia ficar igual o discípulo, ia com Pedro. Pedro ele desce e fala: eu vou, Senhor. E quando Pedro ele começa a caminhar por cima das águas, Meu Deus. a palavra do Senhor vai dizer que Pedro está caminhando, mas o vento está soprando. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro está caminhando, mas as ondas continuam. Jesus não repreendeu nada ainda aí. Então Pedro ele desce, agora ele não está mais no barco, ele está indo de encontro a Jesus. E a palavra do Senhor diz que por alguns instantes Pedro anda por cima das águas. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele se apavora. Pedro ali naquela situação, ele perde o foco de Jesus, ele começa a afundar. Porque na nossa vida é desse jeito. A situação está difícil. A situação não é sólida. A situação é que qualquer hora a gente pode afundar. Mas que quando a gente está andando por cima da situação, quando a gente está andando por cima da dificuldade, mas que a gente está no foco de Jesus, a gente está andando. A tempestade está soprando, as coisas estão faltando. É um monte de coisa, é um monte de situação, nada está resolvendo, mas a gente está caminhando por cima da situação. O lugar não é sólido, mas a gente está focado aqui em Jesus. E a gente está andando. Mas o que vai acontecer se a gente perder o foco de Jesus e a gente olhar para um lado e olhar para o outro? A gente vai afundar. Pedro ele está focado em Jesus. A situação é difícil. A falta das coisas é difícil. A família é complicada, parece que não tem jeito, mas Pedro ele pega a situação, ele faz de passarela e começa a andar. Aleluia. Ele pega a dificuldade, bota embaixo e começa a andar em direção a Jesus e está focado. Só que quando Pedro ele tira o foco dos olhos de Jesus, que ele olha para um lado, que ele está vendo que o vento está levantando, que ele olha para o outro, que ele está vendo o mar batendo de encontro a ele, a palavra do Senhor diz que Pedro ele perde o foco e ele afunda. E quem de nós é melhor que Pedro? Que quando a situação começa a complicar, às vezes a gente perde o foco de Jesus e começa a focar um pouco na situação. Só que a palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro ele perde o foco, que ele começa a afundar, a palavra do Senhor vai dizer que de um lado, na frente de Pedro está Jesus, um pouco atrás de Pedro, algumas distâncias, está o barco, que ele não está mais no barco. E o vento está soprando e Pedro começa a afundar. Só que todos nós sabemos que Pedro era pescador. Ele entendia de mar. Só que Pedro ele não tem a cabeça vazia, igual muitas das vezes nós temos, não. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, só porque a gente sabe nadar, a gente é pescador, a gente quer ir de encontro à correnteza. E você está dentro d'água mesmo. Porque Jesus está na frente, só porque a gente sabe nadar, a gente quer nadar de encontro à dificuldade, a gente não pede ajuda. Só que Pedro é diferente. Pedro ele sabe que atrás tem um barco, podia ter corda, ele não pede ajuda ao discípulo que ficou lá não. Pedro ele não tenta nadar não, porque ele ficou a noite toda batendo o remo e ele não conseguiu sair do lugar com aquele barco.
Pedro apenas grita, aquele único que pode ajudar ele, fala: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele estende a mão para Pedro e ele tira Pedro de dentro daquelas águas. Eu quero que você grava isso aqui nessa noite. Não é porque você sabe nadar que você tem o controle da situação, não, meu irmão. Não é porque você bate um braço que você vai conseguir contra a correnteza, não. Você vai morrer. Pede ajuda àquele que pode te ajudar. Ele está na tua frente. Ele pode te ajudar. Pedro ele afundou, mas ele saiu de dentro do barco. Pedro ele afundou, mas ele pediu ajuda a quem pode ajudar ele. Pedro às vezes falava assim no impulso, mas foi um cara ousado. Jesus ele tira Pedro de dentro das águas e ele ainda repreende Pedro. Jesus ele fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ainda bem que aquele discípulo não perguntou nada, senão Jesus fala: nem fé tu tem, que tu nem quis ir. Se a fé de Pedro é pequena, é de vocês que nem saiu de dentro das águas, nem saiu de dentro do barco para andar. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele levanta Pedro e aí eles voltam para dentro daquele barco. Eu tenho certeza, irmão, que o medo de Pedro quando estava afundando foi grande, mas ele nunca esqueceu o momento que ele pisou sobre as águas. E você nunca vai pisar, só se Deus quiser. Pedro ele ficou apavorado na hora que ele afundou, mas ele nunca esqueceu que ele caminhou por dentro das águas. Então a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ele pega Pedro, que ele volta com Pedro para dentro do barco, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele sobe para o barco e acalma o vento. Como eu perguntei, na hora da leitura eu pedi para os irmãos gravar que Jesus ele acalma o vento. Jesus ele sobe no barco e ele acalma o vento. E todo mundo sabe o que é acalmar. Todo mundo sabe o que é acalmar. Então eu quero te dizer uma coisa aqui. Não fica achando que o mar só vai se levantar na tua vida uma vez, não. Que Jesus ele só faz acalmar. Lá na frente o mar vai se levantar de novo contra a tua vida. Ele só vai acalmar o vento na tua vida. Ele só vai acalmar o mar. Mas é tempestade, irmão. Enquanto você for crente, é tempestade para você aprender. Porque Jesus ele te leva no meio do mar para te ensinar aquilo que ele tem para te ensinar. E quantas vezes for preciso, ele vai te levar para tu aprender o que ele quer te ensinar. Então a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele pega Pedro que volta para o barco, ele acalma o mar. Então se tu passou uma tempestade ontem, não é palavra de maldição não, daqui um dia tem outra, viu? Não é palavra de maldição não. Jesus ele vai acalmar, não vai acabar mar para ninguém não, até nós aprender. Então quando Jesus ele acalma aquele mar, aí aqueles discípulos maravilhados, olhando, eu imagino olhando para Jesus, coração acelerado, depois daquela noite que parecia que era o fim, parecia que ia morrer. Depois daquela noite que Jesus nem dormir não estava sozinho. Depois daquela noite que eles olham Pedro andando sobre as águas. Depois daquela noite de cansados que bateu a noite toda, de mais ou menos das 6 horas da noite até a madrugada de umas 5 a 6 horas. Aí eles olham para Jesus. Aí eles falam: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqueles discípulos ele aprendeu. Se você aqui nessa noite não aprendeu que ele é o grande eu sou, que ele manda na tempestade, que ele manda no mar, que ele manda no barco, que ele manda no vento, que ele é o grande eu sou, aqueles discípulos aprendeu que o grande eu sou estava na frente com eles.
Se você aqui nessa noite não aprendeu que Jesus, ele é o grande eu sou da tua vida, aqueles discípulos em meio àquele mar, eles aprenderam que aquele verdadeiramente era o grande eu sou que estava com eles. Peço aos irmãos que se coloquem sobre os pés. Eu só vou falar aquilo que Deus colocou em meu coração. E eu quero cumprimentar com um louvor aqui nessa noite. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Escuta assim, ó. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso amar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de ombra do mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Você não está sozinho. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de ombra do mar. Sim, eu posso clamar. Senhor, quantas vezes for necessária, meu Pai, como eu já te clamei uma vez, o Senhor me ajudou. Quantas vezes for necessário, eu irei te clamar para o Senhor me ajudar, porque o Senhor pode me ajudar. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, terra e terra prostam para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de ombra do mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar.
naufragar. Eu sei que tu estás comigo, Senhor. Se o Senhor não estiver no barco comigo dormindo, eu sei que no monte celestial, eu sei que o Senhor está me olhando, ó Pai. E eu sei que o Senhor não me deixará remando sozinho nesse mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Amém, irmãos. Assim agradeço a oportunidade. Os irmãos aplaudam o Senhor.